Boa noite a todos. É um prazer declarar aberta a 14ª sessão ordinária relativa ao 180º ano acadêmico. Solicito um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso querido acadêmico emérito, professor Humberto Perrota, ocorrido terça-feira, 1 de novembro. Obrigado. Nosso querido acadêmico Perrota foi velado aqui na nossa casa ontem, dia de finados. Nós soubemos do falecimento do acadêmico Perrota na terça-feira, em torno de 19h30. Já não havia nenhum funcionário na academia. Eu estava fora do Rio, em viagem, consegui acionar a superintendente Cláudia Campos, que providenciou tudo, inclusive ligar o ar-condicionado, que exige presença de eletricista, etc. E nós conseguimos fazer aqui uma bela cerimônia de despedida do acadêmico Perrota, com a família, vários amigos, vários acadêmicos, e ficamos aqui até as 16h30, quando ele foi para o enterro. A família ficou muito agradecida, e era um desejo do nosso querido Perrota ser velado na academia. Então, quando nós tivermos notícias sobre a missa de sétimo dia, nós vamos comunicar a todos. Na próxima segunda-feira, nós temos aqui organizado, ou capitaneado pelo acadêmico Marcelo Barcinski, em parceria com a Academia Brasileira de Ciências e com a Fiocruz, um grande simpósio de 5 dias sobre Zika vírus, infecção pelo Zika vírus, e conquistas e desafios 1 ano após a declaração de emergência no Brasil. Esse simpósio vai ocorrer de segunda a sexta, sendo que na segunda-feira nós vamos ter a cerimônia de abertura aqui nesse salão, às 11 horas, com a presença do ministro da Saúde, Dr. Ricardo Barros, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, presidente da Academia Brasileira de Ciências e presidente de outras academias internacionais que aqui estarão. E na quinta-feira, na nossa sessão, ou no nosso dia de sessão clássica, nós teremos às 14 horas também continuando o simpósio, e às 18 horas teremos a sessão plenária com uma palestra magna proferida por um pesquisador do Instituto Evandro Chagas do Pará sobre lições, conquistas e desafios da Zika vírus. Então, realmente, pelo programa que foi elaborado pelo professor Barcinski com o grupo da Fiocruz, a gente vê que é uma coisa bastante impressionante. No início da semana, nós já tínhamos mais de 150 pesquisadores inscritos e limitamos em 300. Então, acho que vai ser uma afluência muito grande, e nós teremos o enorme prazer dos nossos queridos acadêmicos estarem aqui. Coloco também a apreciação do plenário acadêmico, a aprovação da concessão de uma homenagem singela, mais um diploma de honra ao mérito, a 2 pesquisadores que vão estar aqui presentes nesse simpósio. Na realidade, essas pesquisadoras vão estar presentes na quinta-feira próxima, no nosso horário habitual. A primeira é a doutora Adriana Mello, que o nosso querido Cadê Montenegro conhece muito bem, inclusive foi aluna dele
e aprendeu ultrassonografia com o acadêmico Montenegro. A doutora Adriana Mello é médica obstetra e ultrassonografista da Maternidade Municipal de Campina Grande, no Pará, e foi quem descreveu pela primeira vez no mundo a relação entre o Zika vírus e as malformações cerebrais. Então, é uma pesquisadora que, vivendo numa cidade pequena, com poucas condições de trabalho, conseguiu um impacto muito grande em detectar isso. Então, a gente pretende homenageá-la com diploma. E a doutora Maria Bispo de Filipes, que é uma bióloga e pesquisadora da Fundação Valdo Cruz, que também detectou pela primeira vez no mundo a presença do Zika vírus no líquido amniótico. Então, eu queria submeter esse plenário, está de acordo com a proposta da presidência de oferecer um diploma a cada uma delas, como honra ao mérito por ter sido brasileiras que se destacaram internacionalmente. Todos estão de acordo? O acadêmico Barcinski está concedida a homenagem, vamos mandar confeccionar o diploma. Como comunicação da Secretaria, nós não temos nada especial, mas, novamente, parabenizar meu querido amigo acadêmico emérito Montenegro, professor Jorge Rezende Filho, pela organização desse belíssimo simpósio e pelo lançamento da 13ª edição desse livro, que é considerado a Bíblia da obstetrícia brasileira, e que eu tenho a honra de ter um capítulo escrito aí. Também muito obrigado pelo convite. Abro agora a palavra à bancada acadêmica, acadêmico Pietro Novellino. Senhor presidente, senhora acadêmica, senhoras e senhores convidados. Senhor presidente, o Conselho Federal de Medicina, concede anualmente diversos prêmios. Um dos prêmios é o Prêmio Mário Rigato de Medicina, relacionado a humanidades médicas. Este ano, o Conselho irá conceder este prêmio ao nosso acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima, de maneira que é mais uma honra para a nossa academia. A solenidade será, depois eu passo por escrito, enfim, por escrito e pessoalmente a Vossa Excelência, 6 de dezembro de 2016, às 18 horas, na sede do Conselho Federal de Medicina. Eu devo dizer a Vossa Excelência que esta academia está há vários anos representada nesse Conselho, na questão das humanidades, pelo acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima e por nós. Mas acho que é mais uma honra para a nossa instituição. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Novellino. Acadêmica Eliette Busquelar. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos colegas, eu pedi a palavra para colocar na academia uma notícia que para mim foi excelente hoje, de saber que o nosso confrade Rui Marques, reitor da UERJ, teve alta nessa tarde, depois de quase 2 meses internado. Muito obrigada. 2 meses, né? Acho que foi 3 de setembro. Uma luta grande, nosso querido Rui conseguiu superar. Teve realmente situação muito difícil, mas com muita garra e paciência e ajuda dos médicos intensivistas, conseguiu, então, ir para casa. Foi uma grande vitória. Esperamos em breve recebê-lo aqui. Acadêmico Barcinski. Senhor presidente, colegas presentes nessa casa, eu queria, em primeiro lugar, agradecer as palavras elogiosas do presidente em relação ao congresso que nós organizamos, a ANM, ABC e Fiocruz. Realmente, o programa está de excelente qualidade e convido, então, a todos os presentes, a todos os acadêmicos a assistirem o congresso. E agradecer também a aprovação por aclamação do prêmio de honra ao mérito a essas duas pesquisadoras. É uma história de uma observação clínica muito bem feita, né, com detalhes, né, de
competência semiótica realmente muito impressionante e a percepção de que alguma coisa diferente estava acontecendo. E, de fato, isso se concretizou a ponto do Brasil decretar um estado de emergência em saúde pública. Então, acredito que esse prêmio, essa homenagem da Academia Nacional de Medicina a essas duas pessoas é absolutamente merecido. Obrigado. Obrigado, acadêmico Barcinski. Acadêmico Barros Franco. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, mais presentes, eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, em relação a, como já foi dito, a satisfação da recuperação do nosso confrade, Rui Garcia Marques, e sugeriria que a academia fizesse, inclusive, um agradecimento especial ao Complexo Hospitalar das Américas, que realmente deu uma assistência espetacular a ele. Eu não participei dessa assistência, mas acompanhei o que estava sendo feito, graças a qual, além da cirurgia em si, ele se recuperou para a nossa felicidade também. O segundo, parabenizar o lançamento do livro de autoria do nosso prezado confrade Carlos Montenegro e do professor Jorge Rezende, um livro de uma importância enorme na parte da obstetrícia brasileira, que já existe há longo tempo e que, dessa vez, vem já na sua capa com sinais claros da modernidade do conteúdo do livro. A capa é feita por um pintor novo, um pintor muito habilidoso, mas mudando os conceitos anteriores de pintores já renomados e conhecidos. Então, eu parabenizo o nosso confrade pelo lançamento desse livro, que muitos de nós aqui da academia tiveram o prazer de participar como realizando trabalho no seu interior. Então, são as duas informações. E a terceira, a reunião organizada também pelo nosso prezado confrade sobre humanidades, o Ricardo, que hoje foi absolutamente espetacular. É uma reunião importante, o que demonstra na sua frequência como esse tema era um tema carente em todos nós profissionais. Hoje foi muito interessante e teve uma participação espetacular do nosso prezado também confrade Daniel Tabac, que basicamente discutindo o problema do sofrimento do médico, da sua incapacidade por vezes, fez uma descrição muito clara, primeiro contando um problema pessoal pelo qual ele passou, o que, na realidade, demonstra um dos pilares da possibilidade do médico deixar de sofrer o que se chama o burnout, que é se despojar daquela posição superior, de uma posição acima de tudo, e contar os seus próprios problemas. E o segundo, relatando um conselho da filha dele, uma jovem, que quando ele, recentemente, decidiu subir o Kilimanjaro, lhe deu numa frase que realmente dizia ela: pai, se você achar que não vai conseguir, desiste, que isso não é nenhum problema. E isso é uma outra realidade que cada um de nós médicos, que nós consideramos acima do bem e do mal, tem que entender para evitar o burnout, que se nós acharmos que não vamos conseguir, desistir, que não é vergonha nenhuma para nenhum de nós. Então, eu acho que esses são os assuntos que eu queria trazer nessa reunião de hoje. Muito obrigado a todos. Acadêmico Nestor Schor. Eu gostaria de compartilhar com os senhores, talvez alguns dos senhores não tiveram a oportunidade de presenciar o simpósio da tarde,
o prazer de ver um número expressivo de jovens participando das atividades da academia. Eu não tive a oportunidade de conversar com muitos dos senhores, mas realmente é um prazer ver a academia tendo uma atividade contínua, mantendo uma série de simpósios e atraindo uma série de jovens e outros médicos para o nosso seio e fazendo com que a academia cada vez tenha mais representatividade, não só na nossa categoria médica, mas nas outras associações correlacionadas com a nossa atividade. Dessa maneira, eu queria cumprimentar não só o organizador do simpósio, mas também a nossa presidência, já que tem dado um estímulo muito grande para todos nós organizarmos atividades e atrair pessoas e jovens especialmente. É claro que o efeito colateral é a disputa com as frutas, como estava dizendo o nosso colega, mas é um prazer ver esses jovens na nossa academia. De tal maneira que eu gostaria de cumprimentar o organizador e, é claro, a presidência da nossa academia. Muito obrigado, acadêmico Nestor. Eventualmente nós preparamos um lanchezinho no Star Academy, mas hoje está meio agitado, eu esqueci de pedir. Mas eu acho muito bom disputar o lanche com os jovens também, é a oportunidade da gente trocar ideias. E fazer dieta, como o Nestor falou, eles comeram, a gente não pode comer tanto. O acadêmico Omar da Rosa Santos me lembra aqui que no dia 29 de novembro de 2016, terça-feira, às 20 horas, será realizada aqui no Salão Miguel Couto, da Academia Nacional de Medicina, a pedido da viúva do nosso confrade Luiz Carlos Saforte Pinheiro, uma sessão comemorativa do centenário natalício desse saudoso acadêmico. Então, obviamente, estão todos convidados para dia 29 de novembro, terça-feira, 20 horas, no Salão Miguel Couto. Dando continuidade, então, ao nosso simpósio, agora com a sessão ordinária da tarde. Passo, então, ao acadêmico emérito Montenegro, que quer oferecer um livro que foi lançado hoje. Montenegro. Eu gostaria, nessa oportunidade, de oferecer um livro para a Academia Nacional de Medicina, para constar da sua biblioteca. Vocês que não assistiram à palestra anterior, no início da tarde, outros estavam aqui presentes, um dos nossos assistentes, em Portugal, você assistiu, em Lisboa, tem a biblioteca mais antiga do mundo, foi fundada em 1700 e tantos, uma biblioteca, na livraria, e então ele entrou lá para ver, era uma novidade, em Lisboa, e ele deparou com o livro mais importante da especialidade, que é o Williams, obsese americano, né? E ao lado tinha um Resende, não essa edição, a edição antiga, né? E então eu fiquei surpreso e muito honroso a manifestação desse assistente de me mandar essa grande novidade para mim, foi que está presente na livraria mais antiga do mundo. A nossa biblioteca não é a mais antiga do mundo, né? A biblioteca, mas é uma das que eu prezo mais, porque é a casa que eu hoje já sou emérito e que entrei em 85, então tenho o grande prazer de ofertar essa edição à Academia Nacional de Medicina, e passo às mãos do meu amigo presidente. Francisco Sampaio. Na oportunidade, e o Jorge me lembrou bem, essa moça, eu conheci menina
Adriana Mello, já falei para você, foi nossa residente de ultrassom e publicou o primeiro caso de Zika vírus no mundo, documentado por exame PCR no líquido amniótico. E eu tive a imensa satisfação de tê-la como autora do capítulo de Zika vírus. Acredito que será, assim, a primeira publicação em obstetrícia, o primeiro tratado que tenha um capítulo só sobre o Zika vírus. Então, gostaria de salientar também a participação da Adriana Mello, de uma cidade de Campina Grande, da Paraíba, tão importante e nossa colaboradora no capítulo de Zika vírus. Muito obrigado. Muito obrigado, Cadê Montenegro. Isso realmente deve lhe dar muito orgulho ter uma ex-aluna assim brilhando tanto, e mostra a importância de um grande mestre, né? Levar a outros rincões e ao mundo todo. Então, novamente agradecendo a organização desse simpósio e o lançamento do livro na nossa casa, eu convido o professor Antônio Braga, da UFRJ, da Universidade Federal Fluminense e também da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, que eu tenho a honra de fazer parte como honorário, vai nos falar sobre Madame du Rocher e obstetrícia de seu tempo. Na sessão da tarde eu fiz uma pequena apresentação sobre Madame du Rocher, que foi a primeira acadêmica mulher que não era formada em medicina, mas que foi nomeada para essa casa pelo imperador Dom Pedro II. Por favor, doutor Antônio Braga. Excelentíssimo senhor acadêmico, presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, em um simpósio que pretende homenagear a Madame du Rocher, gostaria de fazer uma saudação especial à excelentíssima senhora acadêmica, professora Eliette Busquelar, na figura de quem saúdo a todos os acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. Eu agradeço a oportunidade, enquanto presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina, para apresentar aos senhores, em 15 minutos, um pouco sobre Madame du Rocher e a obstetrícia do seu tempo. Ao montar essa apresentação, fiz um questionamento inicial: o que poderia eu acrescentar a Fernando Magalhães, que nos apresenta a Madame du Rocher como uma mulher que, pelo seu nome duradouro, concentra o prestígio de todas as outras? Como colocar mais a importância dessa mulher, quando o professor Rezende já dizia que ela era uma obstetriz exímia, ilustrada e exata, humilde e boa, que enche toda uma época? É, contudo, uma tarefa infausta que eu me proponho no tempo que me foi concedido. Madame Marie-Joséphine Mathilde de Rocher nascera na França, veio para o Brasil menina, não se sabe exatamente a data de seu nascimento, muito possivelmente 1809, não 1808, como em alguns lugares é grafado, isso por ocasião do seu diploma expedido pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Essa mulher foi responsável por fazer nascer mais de 5.500 súditos del Rei no Segundo Império. Nos seus 60 anos de prática, partejou e ensinou a partejar diversas parteiras e ilustres obstetras da cidade do Rio de Janeiro. Foi uma mulher de vanguarda, a primeira parteira diplomada no Brasil, em 1834, que fora elevada a parteira da Casa Imperial, em 1866, e foi o primeiro membro do sexo feminino a ter um assento na Academia Imperial de Medicina, como membro titular em 1885, ela tivera antes uma passagem como membro adjunto. Vale salientar que a Academia Nacional de Medicina só concede uma cadeira a uma outra mulher mais de 50 anos depois, e fora não menos que Madame Curie, para vocês perceberem como a nomeação de Madame du Rocher fora importante. A obstetrícia no Segundo Império, nos tempos de Madame du Rocher, era praticada de forma absoluta pelas parteiras, as sages-femmes, mulheres muitas das vezes incultas e iletradas, mas que por suas experiências
experiência, as matronas ajudavam outras mulheres a parir. Era comum essas mulheres colocar anúncios no jornal, aqui alguns anúncios, como os senhores podem ver, dessas mulheres oferecendo os cuidados. Aquelas de maior posse tinham seus filhos nas suas próprias casas, as mulheres mais pobres iam ter seus filhos nas próprias casas das parteiras. Essa figura interessante mostra uma manifestação no Rio de Janeiro, e aqui em cima os senhores podem observar um anúncio de parteira. Ali era uma casa em que se faziam partos. Mas as parteiras no Segundo Império, como não seria à primeira vista fácil de pensar, não eram bem vistas pela sociedade carioca e pela sociedade médica. Veja o que nos conta Gama Lobo em 1865. As parteiras são iletradas, última classe da sociedade, ex-meretrizes e feiticeiras, provocam abortos, cometem infanticídio e abandonam nas ruas os recém-nascidos desafortunados. Ele ainda continua: levantemos o véu que cobre tanta podridão e crimes. As mulheres que estudam partos na Faculdade de Paris são grisetes, que não conhecem moralidade. As orgias e as bebidas são seus deuses. Entretanto, chegando ao Rio de Janeiro, transformam-se em senhoras. Os protetores aparecem, máxime se são bonitas. Em pouco tempo adquirem o título de sábias, honestas e virtuosas. Como entender que uma mulher pobre, negra, parteira, pudesse chegar à Academia Imperial de Medicina? Esse é o objetivo da minha fala. Primeiro, gostaria de desvendar o seu aspecto físico, que não era nem de longe algo aprazível aos olhos. Veja como Alfredo Nascimento Nola descreve: não se sabia à primeira vista a que sexo pertencia. Pelo aspecto físico e pelas vestes, era um misto mal definido de homem e mulher. Trajava saia preta, sob a qual apareciam pés grandes, calçado de botinas de homem. Usava camisa, punhos, colarinho, gravata e caixa de rapé. Vejam aqui uma ilustração de Madame du Rocher, e possivelmente Madame du Rocher adotara para si o mito de Agnodice, uma rapariga ateniense que, para frequentar a escola médica ateniense de Erofilo, precisava se vestir de mulher, e apenas por ocasião da conclusão de seu curso, no seu último exame na escola médica, ela despe a sua roupa e mostra a todos da academia que, na verdade, ela era uma mulher, e a partir dessa atitude de Agnodice, mulheres passaram a ser admitidas na escola médica de Erofilo, em Atenas. Alfredo Nascimento lembra, em 1916, uma frase de Madame du Rocher que explicava por que ela utilizava essas roupas pouco habituais para as senhoras de sua época. Digam e pensem como quiserem, o traje que adotamos desde os bancos da escola é aquele que nos parece em harmonia com as exigências sociais impostas à profissão de parteira. Parteiras com constante preocupação com as exigências da moda, pouca atenção deve prestar ao que vê ou ao que ouve. Importante dizer que ela não apenas trajava-se como homem, mas exibia as suas perícias à altura dos outros parteiros, inclusive de professores de obstetrícia da época. Como nos conta Vieira Souto, que numa dessas noites em que juntos a velha parteira quase octogenária e o nóvel médico, referindo-se a si mesmo, em escura rua pleiteávamos por duas vidas pobres em casa pobre. Iniciado à luz de pobre candeeiro, que por mal provido de combustível se apagara. Foi Madame du Rocher, benemérita anciã da caridade, um estendal de luz que conduziu o parto e acalmou nossas almas. Fico imaginando um jovem médico, parteiro, numa casa sem luz, e não fora a experiência já da experimentada parteira, o parto poderia ter sido difícil e tropeçoso. Importante dizer que Madame du Rocher foi elevada a membro titular da então Academia Imperial de Medicina em 1885, e aqui há alguns dados que colocam em 1874, mas em 74 ela foi elevada a membro adjunto e titular apenas em 1885. Ela tomou posse
na sede da academia, que ficava no primeiro andar do recolhimento dos partos, ao lado da igreja de Nossa Senhora do Bom Parto, na antiga Rua dos Ourives, hoje aqui a travessa da Assembleia. Ela foi admitida nesta casa com o trabalho Deve ou Não Haver Parteiras, um trabalho visionário, uma vez que a Organização Mundial da Saúde coloca na figura da enfermagem obstétrica, das parteiras, um importante auxílio para a ocorrência dos partos em risco obstétrico habitual. O que defendeu Madame do Rocher nessa casa? Uma mulher visionária, mas que, como à época, era positivista e foi contrária à adoção da cesariana. Sou contrária à tomotocia, preferindo a embriotomia. Deixemos, pois, os romancistas científicos dissertarem à vontade sobre os fantásticos pretextos de, pela operação cesariana, salvar um príncipe, um ministro, um sábio e outras banalidades iguais. O clínico consciencioso é positivo, salvar a vida mais importante, que é a da mãe. Veja interessante que ela levou isso ao longo de toda a sua prática obstétrica. Ela, enquanto parteira da Casa Imperial, ela acompanhou todos os partos da Princesa Isabel. O primeiro parto de Princesa Isabel foi tropeçoso. Ela e o Feijó pai. E o bebezinho morre, o primeiro herdeiro do trono brasileiro morre, depois de inúmeras tentativas de aplicação fósforo, e eles têm que fazer uma craniotomia para retirar o bebezinho, e foi uma tristeza. Princesa Isabel, traumatizada quando engravida, depois vai para Paris, vai fazer o pré-natal com Jean-Henri Marie Despaux, e o Brasil já estava vivendo os problemas com a ocorrência da República, e Dom Pedro pede para ela voltar, ela volta, mas traz Despaux com ela, tem o seu parto com Despaux, mas também assistido por Madame do Rocher. E era óbvio que Madame do Rocher, à sua época, devia ter restrições à cesariana. Aqui a foto das primeiras cesarianas ocorridas no Rio de Janeiro, na nossa maternidade escola da UFRJ. Notem os senhores que a paciente não tinha bons recursos anestésicos, os médicos não utilizavam luvas, não haviam os préstimos dos antimicrobianos só na década de 40, difundidos por Fleming. A cesariana era uma cirurgia bissexta, mortífera e que raramente terminava em bom êxito. Prevalecia à época, de fato, as operações que matavam os bebês e extraíam ele por via vaginal. Mas, para além da sua visão sobre a cesariana, Madame do Rocher foi uma parteira que prezava a não intervenção no parto, o que hoje seria chamado de violência obstétrica. Veja a sua fala sobre o uso de tecnologias do parto. A aceleração pela dilatação do colo com o dedo, a perfuração das páreas, são as membranas amnióticas, ou o emprego do centeio, hoje da ocitocina, servem apenas para possibilitar o atendimento ao maior número de clientes ou para demonstrar ostentação e sabedoria diante da assistência. Ela ainda continua: os que usam o centeio, a ocitocina, sem critérios, fazem-no julgando ter achado a pedra filosofal que deve fazer parir. Poucas são suas indicações, muitas as advertências. Há que se avar o enforce centeio e progídio de paciência. Veja como ela cristaliza de forma maravilhosa, obstetrícia, obstare do latim, estar ao lado. Aqui apenas um fato pictórico. Na sessão de 11 de agosto de 1885, aqui está a ata da sessão, os senhores podem notar que Madame do Rocher faltou à sessão, mas veja que cordialidade ao então presidente da academia, Dr. Souza Lima. Ela faz um bilhete de próprio punho que está no museu da Academia Nacional de Medicina, justificando a sua ausência porque estava envolvida em um parto tropeçoso e demorado. Por fim, digo que em 1916, essa Academia Nacional de Medicina celebra o centenário de Madame do Rocher ao Brasil. 3 foram os oradores principais: Miguel Couto, Olímpio da Fonseca e Vieira Souto, como nos conta os relatórios daquela sessão. Começa-se com Miguel Couto fazendo a seguinte leitura: um coração generoso, calando o seu nome, faz-nos chegar à importância de 2 contos de réis, que em termos atuais eu avaliei, valeria R$400 mil.
Doutor Alfredo Nascimento propõe, com essa doação para a Academia em nome de Madame do Rocher, e com a aprovação unânime da Academia, do prêmio Madame do Rocher, destinado a perpetuar a memória da ilustre parteira, premiando trabalhos de valor nos domínios da obstetrícia. Aí nasce, em 1916, o prêmio Madame do Rocher. A primeira vencedora foi uma mulher, uma gaúcha, com um trabalho de câncer de colo, e aqui nós tivemos a honra de receber o prêmio Madame do Rocher em diferentes tempos dessa academia. E eu termino com a perspectiva que hoje essa academia deve celebrar o bicentenário da chegada de Madame do Rocher ao Brasil. O primeiro foi em 1916 e hoje, em 2016, o bicentenário dela, mas eu cerro as minhas palavras com as mesmas que encerraram aquela sessão, que coube ao Olímpio da Fonseca. Glória a quem, após mais de 60 anos de exercício clínico, pôde merecer que a Academia Nacional de Medicina aponte às gerações novas que se iniciam na vida o seu vulto venerando, dizendo-lhes: imitai-a em tudo, porque ela quis e conseguiu ser o tipo modelar que honrou pelo seu saber a profissão em que foi mestre, e dignificou-a pela retidão do seu caráter e por sua grande elevação moral. Glórias a Madame do Rocher. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, doutor Antônio Braga. Na realidade, esse simpósio nós estamos comemorando mesmo o bicentenário, e foi a ideia do nosso querido acadêmico emérito Montenegro, que inclusive chamou o simpósio Madame do Rocher. Muito obrigado pela apresentação excepcional do ponto de vista histórico, e ficamos felizes de ver que grande parte do material foi obtido no nosso museu em algum tempo, e convido agora, invertendo um pouco a ordem, o acadêmico emérito Carlos Montenegro para nos falar de prevenção da toxemia gravídica. Por favor, Montenegro. Presidente, eu fiz uma pequena inversão e, aliás, uma junção. Então, nós teremos agora, falando de predição e prevenção, que é a parte mais importante da toxemia gravídica. Então, eu gostaria que o professor Jorge Rezende Filho juntasse esses dois temas importantes e fizesse, então, a sua preleção, encerrando a parte discursiva desse simpósio Madame do Rocher. Senhor presidente, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, demais convidados, é com grande honra que participo no encerramento desse simpósio, tão importante para a obstetrícia brasileira, como bem assinalou nosso dileto assistente, professor Antônio Braga. A toxemia gravídica já foi aqui relembrada a miúde durante a tarde, é a maior causa de morbidade e mortalidade materna e fetal, aumentando em 5 vezes a mortalidade perinatal. Nos Estados Unidos, estima-se que a sua incidência gire entre 5% e 10% e vem aumentando nas 2 últimas décadas, à custa de mulheres hipertensas que engravidam, obesas e diabéticas, o número aumentado de gravidezes gemelares e mulheres engravidando depois dos 35 anos. No Brasil, levantamento recente feito na maternidade escola, a sua incidência ficou em 6,7% e nas formas graves, aquelas precoces ocorridas com menos de 34 semanas, 0,8%. Essa apresentação sobre predição e prevenção, ela leva em consideração uma publicação relativamente recente de Bachar, um autor importante na nossa literatura, que propõe uma atenção diferenciada para a doença logo no primeiro trimestre da gravidez, momento em que habitualmente não há nenhuma manifestação clínica. Há que se identificar no pré-natal o risco acrescido para a doença
numa fase onde ela ainda não se manifestou clinicamente. Define Bachat perfis de risco associados à pré-eclâmpsia. É um novo paradigma numa doença tão importante. Um primeiro perfil de risco que dá ênfase Bachat é o perfil pessoal, que leva em consideração a idade materna, etnia, tabagismo, paridade, nível educacional, método de concepção, história familiar de pré-eclâmpsia, fator importantíssimo, história prévia de pré-eclâmpsia ou de parto pré-termo. Infelizmente, não há nesse grupo um tratamento que possa interferir naquele risco previamente existente. Um outro perfil é o perfil cardiovascular, aqui sinalado em amarelo. Pacientes nefropatas, hipertensas, com elevação de pressão sistólica ou diastólica, caracterizado pela avaliação num simples exame clínico no pré-natal, propõe Bachat e seu grupo o tratamento sistemático antihipertensivo, achando que os resultados poderiam ser melhores. Um outro perfil é o perfil metabólico, isso também é uma certa novidade, dando apreço à história de diabetes gestacional ou pré-gestacional. Obesas também são população de risco, e a novidade nesse grupo não é a identificação de risco, é uma proposta de tratamento com metformina e pravastatina nessa população, melhorando os resultados. As trombofílicas, sabidamente, terão benefício com o emprego de heparina e aspirina. E o perfil placentário, esse tão procurado por nós obstetras, quando, por ocasião do exame de primeiro ou de segundo trimestre, avaliamos a circulação útero-placentária e tentamos identificar aquelas mulheres onde não houve uma remodelação trofoblástica das artérias espiraladas. Considera Bachat um grupo de bom prognóstico no primeiro trimestre aquelas mulheres que têm uma pressão sistólica que não ultrapasse 120 milímetros de mercúrio e diastólica até 75 milímetros de mercúrio. E inclui numa população de mau prognóstico aquelas que já têm níveis diastólicos superiores a 80, conquanto isso ainda não seja, por definição, hipertensão. A remodelação das artérias espiraladas é uma das etapas fundamentais na gênese da doença. De acordo com Roberts, é uma doença em 2 estágios. Um primeiro estágio que diz respeito a uma placentação defeituosa, onde falta a remodelação das artérias espiraladas, que persistem com a sua capa músculo-elástica, oferecendo uma alta resistência na circulação uteroplacentária. E um segundo estágio de disfunção endotelial. Em princípio, esses 2 estágios devem estar presentes para que surjam as manifestações clínicas da doença. E por que algumas mulheres têm uma placentação defeituosa e nem sempre a doença acontece? Por que algumas mulheres a placentação é normal e por que em outras ela é defeituosa? Talvez haja, e certamente, uma influência muito grande de fatores genéticos, fatores imunológicos, a sua própria etnia. E nessas mulheres a placentação não se dá de maneira adequada, resultando numa disfunção endotelial generalizada, e da disfunção endotelial toda a pleiade de manifestações clínicas dessa doença. A remodelação das artérias espiraladas se dá por conta de uma migração das células do trofoblasto, inicialmente ocorrida pela via intersticial e depois pela via endovascular. Essa migração trofoblástica, ela teria se completado em torno de 20 semanas. No entanto, na gestante toxêmica, nós percebemos a ausência da segunda onda de migração trofoblástica, persistindo a capa músculo-elástica dessas artérias espiraladas do seu segmento miometrial.
o que pode ser facilmente identificado num exame singelo, não invasivo, que hoje faz parte rotineira da avaliação pré-natal, que é o Doppler das artérias uterinas. O Doppler das artérias uterinas foi introduzido no nosso meio num estudo de 2º trimestre, onde toda mulher rotineiramente, por ocasião da ultrassonografia morfológica, tinha avaliado a sua circulação uteroplacentária. A ausência de migração trofoblástica que resulta na persistência da capa músculo-elástica da artéria espiralada tem uma assinatura no Doppler das artérias uterinas, que é essa incisura, uma nítida separação entre o componente sistólico e o diastólico. Quando se percebe a persistência das incisuras num Doppler realizado no 2º trimestre, nós temos a informação: nessa mulher não houve remodelação das artérias espiraladas, a migração trofoblástica foi deficiente. Um Doppler normal mostra uma continuidade, uma transição muito delicada entre sístole e diástole, o que não acontece quando nós vemos uma incisura, onde nitidamente se percebe a sístole separada da diástole. Essa é, para nós, a assinatura de que não houve remodelação das espiraladas. O exame é um exame singelo, não invasivo, e que habitualmente é empregado no 2º trimestre da gravidez. Eis, no entanto, que em 2011, Kypros Nicolaides, a quem faço essa homenagem, porque certamente é figura maior na nossa especialidade, coordena o serviço do King's College em Londres, na Inglaterra. Kypros Nicolaides revoluciona a atenção obstétrica quando dá maior ênfase à avaliação de toda gestante no exame de 1º trimestre, aquele realizado entre 11 e 13 semanas. Esse exame ele foi idealizado para aferir um parâmetro que nós chamamos de translucência nucal, que guarda relação com a neoploidia, e acredita Nicolaides que essa é a oportunidade também para antever risco de parto pré-termo, de diabetes e, por que não, de toxemia gravídica. Qual seria, então, o parâmetro normal de uma circulação uteroplacentária no 1º trimestre, já que, disse há pouco, a migração trofoblástica só se completa lá pela 20ª semana? Não seria, então, incisura o parâmetro a ser procurado, e sim, talvez, uma maior resistência encontrada nessa circulação. As publicações, elas são quase unânimes, apontando valores acima de 2,35, 2,38, 2,3, quer dizer, talvez seja esse o parâmetro marcador de uma alteração de circulação uteroplacentário, aferido, volto a dizer agora, de acordo com a proposta de Nicolaides, no 1º trimestre, por ocasião do exame da translucência nucal. Eis que o professor Montenegro, um visionário, vê um emprego possível de um teste que foi idealizado em cardiologia, na nossa especialidade, que ele apelidou de DILA, dilatação fluxo-mediada da artéria braquial. É um exame ultrassonográfico bastante singelo, que mede o diâmetro da artéria braquial e compara esse diâmetro com aquele aferido 1 minuto após 5 minutos de oclusão no território. O princípio desse método é que após cessar o fluxo num determinado território, quando se retoma a circulação naquele território, no endotélio saudável existe uma liberação de óxido nítrico. Então, no endotélio saudável, o diâmetro pós-oclusão deveria ser maior do que aquele pré-oclusão. Um exame muito interessante que motivou inúmeras teses defendidas lá na nossa universidade, que, no entanto, é pouco empregado na prática, talvez por ser um exame
que dependa de uma minúcia nessa avaliação. Temos que avaliar realmente com bastante cuidado o diâmetro da artéria braquial. Estamos falando aí variações de décimos de milímetros. Então, o examinador afoito talvez não tenha paciência para fazer essa avaliação. Eis que o grupo de Nicolaides, então, publica recentemente um trabalho onde tenta agrupar fatores de risco, diversos fatores maternos, a circulação uteroplacentária aferida pelo Doppler de artérias uterinas, a pressão arterial média materna e, professor Shaw, o PLGF, um marcador que parece ter um excelente emprego na identificação de risco dessa população e, em especial, para aquelas mulheres que fazem a forma grave e precoce da doença. Esse método, englobando todos os parâmetros, foi capaz de detectar as formas precoces, 75% das formas precoces, aquelas ocorridas mais tardiamente, 47%, com uma taxa de falso positivo de 10%. Eis então que, identificadas as populações de risco, tentaremos prevenir o surgimento da doença. A primeira publicação data de 85, um tratamento antiplaquetário, um trabalho de Bofius e colaboradores, com 102 mulheres de alto risco para pré-eclâmpsia, que foram tratadas com dipiridamol e aspirina a partir de 3 meses de gestação. E a gravidez normal foi 2 vezes maior no grupo tratado. Isso motivou uma linha de pesquisa importante na maternidade escola, coordenada pelo professor Montenegro, em especial aqueles resultados obtidos por biópsia de leito placentário. Uma tese seminal de doutoramento na maternidade escola em 91, onde mulheres com suspeita de risco para pré-eclâmpsia, na ocasião aferida pelo Doppler de artérias uterinas de 2º trimestre, foram tratadas com aspirina. E para comprovar a relação entre a alteração no Doppler de artérias uterinas e a má placentação, remodelação incompleta das espiraladas, foi feita biópsia de leito placentário, que identificou a persistência de capa músculo-elástica naquela população. A Organização Mundial de Saúde propõe, em 2011, que a aspirina deva ser rotineiramente empregada na população de risco. Baixas doses de aspirina, 75 miligramas por dia. As nossas formulações usuais têm 100 miligramas, isso está honestado também por diversas publicações. Então, é um comprimido de aspirina infantil, recomendada para prevenção da pré-eclâmpsia em mulheres de alto risco. Para prevenção de pré-eclâmpsia, que deve ser iniciada, se possível, antes de 12 semanas. Isso é o ideal. E talvez os resultados que não foram tão excepcionais nas primeiras investigações se devessem ao fato da aspirina ter sido iniciada já mais tardiamente, porque na ocasião o exame que tínhamos para identificar risco era o Doppler de artérias uterinas, feito no 2º trimestre, já entre 20 e 24 semanas. Em áreas onde a ingestão de cálcio é baixa, a suplementação de cálcio, 1,5 a 2 gramas por dia, também está recomendada para prevenção da pré-eclâmpsia, em especial naquelas mulheres de alto risco. Meta-análises de Bujold, trabalhos têm dado muito apreço e têm honestado esse emprego precoce da aspirina. Diversas são as publicações, e as publicações seguem demonstrando excelentes resultados. Uma publicação recente tentou a associação de aspirina e heparina e chegou à conclusão que não houve benefício com o acréscimo da heparina de baixo peso molecular nessa população, não especificamente as trombofílicas. Nas trombofílicas, a heparina de baixo peso molecular é fundamental. E
uma outra análise sugerindo o emprego universal da aspirina, também publicação bastante recente de 2015. Todas essas nos levaram à montagem desse fluxograma, quer dizer, quem deve receber aspirina no pré-natal? Aquelas que têm uma gravidez de risco identificada pela história familiar, mãe ou irmã tiveram toxemia, história obstétrica, ela própria teve toxemia ou um bebê com crescimento intrauterino restrito, as hipertensas crônicas, as diabéticas e obesas, aquelas portadoras de trombofilia e colagenose ou aquelas de gravidez gemelar. Seria, talvez, no nosso entendimento, um exagero sugerir o emprego de aspirina para todas as primíparas. No entanto, elas são uma população de moderado risco que merece uma atenção especial. E nessa população, por que não reforçarmos a suspeita de risco com a avaliação da circulação útero-placentária no primeiro trimestre e ou a caracterização da disfunção endotelial por um DILA anormal? Nunca me disseram o porquê do emprego noturno da aspirina, mas as publicações sugerem que esses 100 miligramas sejam usados à noite. Voltando então para os perfis de risco do Bachar, nós vemos que naquelas mulheres com risco cardiovascular, sugerem esses autores que o uso de antihipertensivo possa melhorar os resultados da doença, que naquelas de risco metabólico, o controle de peso associado à pravastatina e ao uso de metformina também apresenta bons resultados, e os anticoagulantes e o folato naquelas mulheres onde foi identificado um risco protrombótico. Publicações têm dado respaldo a uma medicação que até pouco tempo era proscrita na gravidez, quer dizer, as estatinas não eram, e hoje a pravastatina tem demonstrado um bom emprego nessas mulheres com pré-eclâmpsia. A metformina também, uma meta-análise mostrou uma redução importante de 50% na pré-eclâmpsia naquela população de risco, em especial nas mulheres portadoras da síndrome dos ovários policísticos. Nos casos de hiperhomocisteinemia, onde a doença tem uma incidência bastante acrescida, e aqui relembrando o metabolismo da homocisteína, onde há numa população uma mutação dessa metileno tetraidofolato redutase, um polimorfismo com mutação nesses genes, o uso de folatos tendo um bom emprego na prevenção, 4 miligramas de folato ao dia. São essas, então, senhores, as nossas contribuições para uma doença que segue sendo, por certo, o motivo de maior preocupação entre nós obstetras. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Jorge Rezende Filho, pela apresentação tão didática. Convido para tomar assento à mesa da discussão e vamos iniciar. Eu vi o senhor falar sobre aspirina, porque é dada à noite, né? Eu imagino que seja pelo mesmo motivo que nós damos estatina à noite, que é uma droga metabolizada no fígado, e no repouso o fluxo hepático aumenta bastante e a absorção é maior. É o mesmo motivo que a gente usa a estatina à noite, que eu também ficava sem saber porquê, e fui estudar. E aspirina é uma droga muito antiga, tem mais de 100 anos, né? Já Hipócrates falava em aspirina, casca ácida. Mas deve ser, a recomendação deve ser pelo repouso hepático, aumentando o fluxo. Acadêmico Nestor Schor.
Muito obrigado por essa revisão estimulante. Eu também, assim como o professor Francisco, eu também tenho algumas observações, né? Primeiro, você colocou 75 miligramas, foi sugerido 75 miligramas de aspirina. Eu me lembro da conferência que o prêmio Nobel ganhou, ele dizia 81 miligramas, e não 100 nem 75, que é exatamente que tem o bloqueio do tromboxane e não tem da prostaciclina. Então, nós até temos algumas aspirinas aqui no Brasil com 81 miligramas e é fácil encontrar no mercado internacional. Mas, de qualquer maneira, 100 miligramas é interessante. Eu queria observar ao que o professor Francisco falou. Existem trabalhos que mostram que é indiferente dar de manhã ou de noite. Então, na dúvida, a gente tem dado à noite, mas já não é tão fixo. Entendo por que prescrever simvastatina como antioxidante, né? Para vastatina. Mas eu queria saber por que do metformin. Quer dizer, eu não consegui fazer o elo metformin e essa situação endotelial. Será que eu não me lembro de ter lido de resistência à insulina dessas pacientes como participando desta síndrome? É possível que sim, né? Porque o endotélio tem lá seus receptores, é possível que haja uma resistência à insulina, então tem hipertensão, está associada, retenção de sódio está associado. Mas você poderia aprofundar um pouco mais isso para nós que somos fora da área? E realmente gostei muito da concisão, do resumo e da atualidade que você apresentou esse tema tão importante. Algum outro acadêmico? Acadêmicozinho. Se alguém da plateia quiser fazer alguma questão, pode encaminhar por escrito para a mesa, por favor. Senhor presidente, acadêmicos, ilustres visitantes, a minha colocação era para o professor Antônio Braga acerca da participação de nosso ex-presidente da academia no parto do segundo filho da princesa Isabel. Porque esse parto foi ajudado e foi realizado com a participação do nosso Visconde de Saboia, que foi presidente dessa casa de 91 a 92, 891, 892. O Visconde de Saboia também foi uma pessoa muito importante, porque ele foi o único diretor emérito, ou melhor, diretor honorário da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. Ele era diretor quando passou do Império à República, ele deixou o cargo, mas o presidente, então, o tornou diretor honorário, único até hoje. Então, eu queria colocar esse ponto porque foi ele nosso presidente e a ajuda dele foi fundamental para que houvesse uma manobra de rotação do feto e o Dom Pedro, o segundo filho, então o primeiro vivo da princesa Isabel, nascesse. E não foi mencionado aqui quando falamos da Madame du Rocher. Muito obrigado. Obrigado, acadêmicozinho. Essa informação foi colhida onde, acadêmico? Essa informação consta de alguns pontos, consta, por exemplo, do livro sobre o Visconde de Saboia, da nossa biblioteca, escrito pelo professor Gerardo Cristino, fundador da Faculdade de Medicina de Sobral, da UFC. Então, nesse livro bibliográfico do Visconde de Saboia, consta essa história do parto do Dom Pedro. Ótimo. O que eu tinha notícia do Visconde de Saboia é que ele fez várias incursões na urologia, inclusive o trabalho de formatura dele, né, que se fazia uma tese que se chamava tese doutoral na Faculdade de Medicina, foi sobre estreitamento de uretra. E a memória para a Academia de Medicina foi sobre blenorragia. Mas é óbvio que os cirurgiões gerais da época eles faziam avanço em todas as áreas. Certamente o professor Novelino deve ter feito muitas cesarianas. Inclusive psiquiatria, depois no final da carreira dele. Inclusive no final da carreira dele, ele passa pela psiquiatria. Pela psiquiatria. O Visconde de Saboia.
quase todos nós, né? Era o médico do Império. Passamos no final da carreira. Doutor Braga tem alguma informação a respeito da participação do nosso ex-presidente Visconde Saboia? Ele foi conselheiro do imperador, né? Certamente esses médicos que eram conselheiros estavam sempre ajudando nos momentos difíceis, né? Boa noite, obrigado pela oportunidade. Porque num tempo curto a gente não consegue fazer maiores colocações. O parto foi em Petrópolis, ela estava muito traumatizada, e o segundo parto foi uma grande crise. Eu costumo dizer que foi o prelúdio da República, foi o segundo parto da princesa Isabel. Primeiro porque os republicanos acusavam o império de como o herdeiro do trono nascerá pelas mãos de um estrangeiro. Depois ela desrespeita a obstetrícia oficial e palaciana ao trazer Depô de Paris para cá. O primeiro parto fora feito pelo professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que era o Feijó Pai, que não foi convidado para o segundo parto. Para o segundo parto foi Depô, Madame do Rocher e o Visconde Saboia. E aqui é importante salientar que o Visconde Saboia tem um primeiro livro publicado por um brasileiro sobre obstetrícia, um livro que era adotado na Faculdade de Medicina de Paris, em Montpellier, e não era adotado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, porque ele não era o professor da disciplina chamada Moléstia das Mulheres Pejadas e Paridas e dos Meninos Recém-Nascidos. Essa cátedra pertencia ao professor Feijó Pai. E ele, como diretor da faculdade, ele tinha prestígio, e o seu livro não era adotado na disciplina do parto. Então, quando a princesa Isabel diz, olha, eu não quero a obstetrícia oficial e palaciana no meu segundo parto, foi uma grande confusão. O parto foi tropeçoso, o neném nasceu pesando mais de 4,5 kg, demorou 11 minutos para chorar, nasceu arrochado. Se não fosse a manobra do Visconde de Saboia, de uma rotação, que hoje nós chamamos a manobra rotativa de Madame La Chapelle, que ele roda a cabeça para o occipito público, e com isso o neném nasce, o neném estava numa distócia de rotação. Então, e para não cometer minha última injustiça, sem dúvida nenhuma, os cirurgiões faziam de um tudo, não fora o professor Novelino o primeiro a fazer uma cesariana de Fanestil em Barra Mansa. Muito obrigado, acadêmico Braga. A provocação sempre é boa, e o acadêmicozinho é provocativo, né? Um indivíduo que se dedica à fisiologia pulmonar, enveredar pelos partos e nos trazer tanta informação, realmente essa é a beleza da academia. E também ali no nosso salão nobre, vocês têm a foto do conselheiro Picanço, que foi quem recebeu autorização de Dom João VI para fundar a primeira faculdade de medicina na Bahia, que é atribuída a primeira cesariana feita no Brasil. É uma discussão grande, né? Diz que foi no Maneira e tal. Eu já vi que o doutor Braga já pulou lá. Eu acho que a gente pode aproveitar e falar mais 2 minutos sobre isso. E certamente o acadêmico Novelino fez suas incursões obstétricas. Eu não sabia que foi em Barra Mansa. É verdade. A modéstia impede de Vossa Excelência entrar em detalhes, mas se quiser contar. Eu tive a honra, senhor presidente, de ter sido interno para o concurso da Maternidade Escola e também presidente da Sociedade Acadêmica da Maternidade Escola, que naquela época tinha o privilégio de examinar os internos que eram aprovados juntamente com o professor Otávio Rodrigues Lima, que era o professor catedrático na época. De maneira que essa formação obstétrica, evidentemente, nós realizamos com os ensinamentos da Maternidade Escola, que eu reputo como o melhor ambiente, vamos dizer, universitário, que naquela época nós frequentamos. E depois, evidentemente, sucedendo o professor Rezende, o professor Montenegro, enfim, e todos os diretores, inclusive o Joffre, né, Montenegro? O Joffre também foi diretor que hoje esteve aqui. E realmente, em Barra Mansa, eu passei 2 anos lá naquela terra, e não posso deixar de admitir que a primeira cesariana com incisão de Fanestil feita lá foi feita por nós. Depois que o professor Rezende publicou, evidentemente, o seu trabalho memorável sobre a incisão de Fanestil na cesariana. Eu agradeço muito a referência aqui, que muito me sensibilizou. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Novelino. Acadêmico Montenegro. Aduzir, Novelino,
Se você tivesse feito o Fanistil na maternidade escola, você nunca mais voltaria lá. Porque o Otávio Rodrigues Lima detestava a incisão de Fanistil, era aquela horrível longitudinal, que o Fanistil só foi introduzido na maternidade depois que chegou lá a Rezende Pai. E por isso que você foi fazer em Barra Mansa, né? Muito obrigado, Cadê Montenegro? Barros Franco. Senhor presidente, senhores acadêmicos, bom, inicialmente queria só transmitir a minha experiência, porque, em verdade, no terceiro ano da Faculdade de Medicina, eu fui plantonista da maternidade escola, né, onde pratiquei sobre a orientação, na época, do Nadir Fará e de uma outra médica, que eu não me lembro, uma quantidade significativa de auxílios em parto, inclusive em cesáreas. Lembro bem de uma revista que havia foi lançada recentemente, que aparecia na capa um parto cesáreo com o professor Fará e comigo, né? Mas depois eu mudei um pouco e segui a parte respiratória. Mas, além disso, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Jorge Rezende em relação ao uso de aspirina, porque, em verdade, quando nós fazemos procedimentos de biópsias em cavidades fechadas ou em doentes usando aspirina, o hábito é que se suspenda essa aspirina 10 dias antes. Então, eu queria exatamente perguntar até que momento essa aspirina é utilizada nessas parturientes e se é suspensa antes do parto e quanto tempo antes. Doutor Jorge Rezende, com a palavra. Ao presidente, queria inicialmente agradecer a oportunidade e os ensinamentos do emprego da aspirina à noite. Como o professor Schor ressaltou, essa dosagem da aspirina varia de 75 a 100, as formulações de 81 são bastante encontradas e até para prevenção em cardiologia, né? São aquele buffering, eu acho que tem 81 miligramas. Em relação à sua pergunta sobre o emprego da metformina, ela tem fundamental importância no grupo de mulheres que apresentam a síndrome dos ovários policísticos, obesas com aumento de circunferência abdominal e que tem notadamente um aumento de resistência insulínica. Então, a metformina teria ação primordial em melhorar o prognóstico nessa população. Já antes mesmo, durante o tratamento, quando elas, por fazerem frequentemente síndrome anovulatória e ser necessário a estimulação, a indução da ovulação, os fertileutas habitualmente já começam a metformina nessa fase e continuam ao longo da gravidez. Gostei muito do desafio do professor Zin e felizmente o nosso assistente Braga se saiu a contento. Ao Braga, o de público aqui, cumprimento pela agradabilíssima apresentação, mostrando a sua erudição num tema que lhe é caro. Ao presidente Novelino, também presidente da SAMI, da Sociedade dos Alunos da Maternidade Escola, se deve o primeiro Fanestil, e talvez o Fanestil lá no interior. Por quê? Talvez o mesmo sentido das tiroidectomias que o senhor praticava, não tenha tido dificuldade, porque diz o professor Montenegro que da primeira vez que foi fazer um Fanestil em clínica privada, chamou um cirurgião experiente, que colega dele na maternidade escola, e falou, e agora? E o cirurgião disse, agora é a mesma coisa, só que tudo horizontal, e não é bem assim, né? São diversos planos a serem vencidos. Ao professor Barros Franco,
eu gostaria de agradecer os comentários e dizer que no início se suspendia uma semana antes do parto, mas pela dificuldade em antevermos quando esse parto vai acontecer, hoje a aspirina é mantida até o momento do parto. Havia também um questionamento sobre anestesias de condução, se seriam perigosas nessa população, mas se chegou à conclusão que a morbidade é semelhante ao grupo que não usa aspirina. Então, agradeço todos os questionamentos e a oportunidade de respondê-los. Obrigado, doutor Jorge Rezende Filho. Mas voltando ao conselheiro Picanço, continuando a provocação com o nosso Braga, o que nós temos notícia é que ele também acompanhou o parto da imperatriz Dona Maria Leopoldina, quando nasceu Dona Maria da Glória, imperatriz que foi rainha de Portugal. E que Picanço também é considerado o patrono da obstetrícia brasileira. Não sei se vocês concordam ou discordam disso. E, no meu conhecimento, ele fez a primeira cesariana do Brasil em 1817 numa paciente negra escrava e que sobreviveu. Aí nós vamos perguntar o que o Braga tem a dizer disso. Ele é ou não o patrono da obstetrícia brasileira? Fez ou não a primeira cesariana? Acompanhou ou não o parto da imperatriz Leopoldina? Estar na academia é ter as coronárias postas à prova. Professor, ele não é o patrono da obstetrícia, mas certamente é o patriarca da obstetrícia brasileira. Porque o patrono há de ser, segundo o professor Rezende Pai, Fernando Augusto Ribeiro de Magalhães, aquele que o historiador futuro há de classificar a obstetrícia antes e depois dessa figura ilustre, bi-imortal desta casa e da Academia Brasileira de Letras, onde foi, inclusive, seu presidente. Picanço, nós da Sociedade Brasileira de História da Medicina, não consideramos inclusive o patriarca do ensino médico, porque não fora por suas mãos, o príncipe regente, Dom João, não teria, enfim, aberto as escolas médicas em Salvador e meses depois no Rio de Janeiro. Mas, voltando à primeira cesariana, Fernando Magalhães, em seu livro A História do Obstetrícia no Brasil, de 1922, entra nessa querela, e a minha fala será apenas a repetição de Fernando Magalhães. Picanço, na data assaz de maio de 1835, quando teria feito a primeira cesariana no Hospital Real Militar em Recife, numa negra escrava, teria 75 anos, e consta nos seus autos médicos que ele estava, desde os 65, diabético e cego. Portanto, muito pouco provável que ele tenha feito essa cirurgia nessa escrava do Recife. Nós consideramos, e eu me sinto membro da Escola Obstétrica de Fernando Magalhães, onde pontificou Octávio Rodrigues Lima, onde teve seu período áureo com Rezende Pai, professor Montenegro Jorge Rezende, que a primeira cesariana feita no Brasil fora praticada por Feijó Filho, na maternidade da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, hoje 33ª enfermaria, extinta, sobre o qual meu coração não permite dizer absolutamente mais nada. Obrigado, doutor Braga, mas fica a discussão, né? Porque não vai ser batido o martelo hoje por causa disso. Mas lanço um outro desafio. Aqui na antessala da presidência existe um quadro de 1931, de um autor muito importante chamado Roberto Fantuzzi. Roberto Fantuzzi foi considerado o pintor das guerras e o pintor dos papas. E foi o pintor oficial de Pio XII. E parte dos papas que estão na Basílica de São Pedro, na cúpula da Basílica de São Pedro, foram pintados por Fantuzzi. E nós temos aqui dois painéis dele, um lições de oftalmologia, do Abreu Fialho, com todos os seus discípulos, que foram todos identificados, inclusive o pai do nosso acadêmico Paiva Gonçalves, e temos o quadro de lições de obstetrícia, que é um painel que está ali, que está Fernando de Magalhães dando aula com uma grávida e os seus alunos. E eu desafio que o senhor nos ajude a identificar os personagens. Nós identificamos três, que foi o Fernando Magalhães, doutor Nuno Magalhães, que era o filho dele, e segundo o meu querido amigo
Montenegro medíocre, e o doutor Otávio Rodrigues Lima, que ganhou o concurso dele para substituir o pai. Então, eu identifiquei 3. Depois desafio Vossa Excelência a identificar os outros, tem mais uns 12 no quadro de oftalmologia. Isso eu me divirto, é o meu recreio, é ficar fazendo essas coisas aqui na academia. E no de oftalmologia nós identificamos todos eles, que vocês todos têm acesso a isso no livro dos quadros. No de oftalmologia foram 11 oftalmologias identificadas. Então, fica aí a discussão. E o Fernando Magalhães, feito muito elegante, né? Foi da Academia Brasileira de Letras, da Academia de Medicina, e para mim ele lembra um pouco o nosso acadêmico Carlos Gesta. Se olhando ele assim meio de perfil, sempre me vem à mente o Gesta. Depois vocês olhem lá no quadro. Mas, enfim, a academia tem isso de bom, né? Junta ciência com cultura. Presidente, peço aqui, esse quadro se chama Lições de Clínica Obstétrica. Ele não vai conseguir identificar que são residentes, e duvido que ele... Tudo bem. Ele tem um machucado no meio dele, eu pediria... Sempre quando eu entro lá, me choca aquele machucado. Você, então, autorizasse uma restauração desse... Querido Montenegro, nós não temos feito outra coisa na academia a não ser restauros, em tudo. E eu tenho aqui no 8º andar montada uma oficina de restauro. Nesse momento, temos uma equipe do Museu Nacional trabalhando aqui, e estão acabando a reforma de uma tela minha pessoal. Era um quadro muito importante que eu tinha. Fiz o orçamento com eles e estou colocando a prova para depois eles partirem para o Portinari e para os quadros dos painéis. Na realidade, esse quadro tem um buraco muito grande. Temos um outro nu que está também machucado, o Portinari está machucado, e nós estamos então com essa oficina de restauro aí, passando no teste do meu quadro, que eu coloquei o meu quadro pessoal, obviamente pagando do meu bolso, mas coloquei a prova, que ele está sendo reentelado. Se ficar bom, nós vamos então fazer os quadros da academia. Mas a oficina está montada aqui em cima, Vossa Excelência pode até visitar. Mais algum comentário? Não tendo mais nenhum comentário, acho que foi uma tarde excepcional, graças a essa organização e iniciativa do nosso Montenegro. 200 anos de Madame do Rocher no Brasil, acho que não poderia ter sido melhor comemorado. Muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado aos acadêmicos, muito obrigado aos visitantes. Está encerrada a sessão. Chamar o sinal ou é bom sinal? No programa original ia. Obrigado, professor. Parabéns, senhor Jorge. Muito bom. Parabéns pelo livro. Obrigado, professor. Obrigado, senhor delegado.